Olá pessoal, voltamos então com o programa Saúde e Bem-Estar aqui no canal Viver Brasil. Queria agradecer à Rede Mater Dei pela oportunidade de estar trazendo informações para vocês de qualidade, confiáveis, né? E hoje a gente está falando sobre cardiologia e agora nós vamos falar sobre as inovações nas doenças valvares, nas doenças das válvulas do coração. Para isso, a gente está com o Lucas Lodge, que é cardiologista intervencionista da Rede Mater Dei, e a Marina Fantini, que é cardiologista pediátrica da Rede Mater Dei. Eu sou o Breno, clínico geral, coordenador da equipe da Clínica Médica 5 da Rede também. Então a gente queria abrir esse bloco comentando um pouquinho sobre essas inovações dentro da medicina, abordando a hemodinâmica, igual a gente já falou no bloco anterior. Eu queria escutar do Lucas, aí o que tem de novo, o que tem de inovação, o que vem surgindo aí na parte da hemodinâmica relacionada ao coração, à cardiologia. Ô Breno, obrigado pelas palavras aí, obrigado canal Viver Brasil, obrigado Rede Mater Dei. A gente tem muito, na verdade, o tratamento das valvopatias, a gente já vem de longa data, quando a gente tratava a doença reumática nas válvulas, na válvula mitral. Então, com um balãozinho, a gente dilatava e ela abria, e a gente já faz isso há muito tempo. Só que agora já não é nem tão novidade assim o que a gente faz com a válvula aórtica, que a gente chama de TAV. O que é TAV? É a gente, através de um cateterismo, levar uma prótese e colocar ela na posição aórtica, ali no local da válvula aórtica. Quem que a gente faz isso? A gente faz isso em todo mundo? Hoje em dia, não. A gente usa esses casos para pacientes acima de 70 anos, aí a gente nem precisa de olhar, acima de 75 anos, a gente não precisa nem de olhar o risco. Mesmo acima de 75 anos, num baixo risco, ele se beneficia no tratamento por cateterismo. Entre 65 e 75 anos, a gente faz uma avaliação e avalia outros riscos associados a uma cirurgia aberta, né? Que ainda é a cirurgia padrão, né? Principalmente abaixo de 65 anos, se não tem riscos tão altos assim para uma cirurgia aberta, ainda é tratamento de escolha. Mas de 65 a 75 anos, se tem algum outro risco, alguma outra doença associada que vai levar a um risco maior da cirurgia, a gente também pode lançar mão desse tratamento que é através do cateterismo. Agora, isso veio para ficar, né, Breno? Porque isso cada vez mais a gente vê atingindo, é o que a gente viu com a doença coronária, né? Cada vez mais ocupando o espaço aí da doença, do tratamento conservador de peito aberto, da troca valvar tradicional. E só um adendo, não sei se vocês estão entendendo, gente, mas assim, a troca da válvula aórtica, a válvula aórtica ela está na saída da aorta, que é o maior vaso que a gente tem. O coração ele manda o sangue todo saindo pela aorta. A válvula ali estragada, vamos dizer assim, aquilo ali, quando a gente tem um problema, é um problemão. Então, antigamente a gente só tinha possibilidade de peito aberto, uma cirurgia complexa demais da conta, continua complexa, mas também evoluiu muito. E o que o Lucas está trazendo é que hoje, com acesso às vezes no braço aqui, ou às vezes na perna, você consegue ir lá por dentro da artéria, da aorta, você trocar a válvula literalmente por hemodinâmica, sem cortar o peito, sem nada. Então, assim, eu não sei se vocês têm noção da evolução do negócio, mas é uma coisa que realmente impressiona a capacidade, o detalhe, né? Breno, e é impressionante a recuperação desses pacientes, né? Assim, às vezes tem alguns trabalhos na literatura que falam que alta no mesmo dia. Então o paciente troca a válvula e vai embora, troca de manhã, no final da tarde vai embora para casa. Impressionante. No Brasil a gente ainda não tem essa realidade e até acho que nos Estados Unidos e no Canadá, onde que eu vi eles fazendo isso lá em Vancouver, no Canadá, quando eu fiz um curso lá, eu acho que no mesmo dia não precisa, mas no dia seguinte, né, a gente está já acostumado a dar alta às vezes no dia seguinte. Isso é maravilhoso, né, trocar uma válvula do coração e ter alta no dia seguinte, né? Não, e para vocês terem ideia do tanto que o negócio evoluiu, gente, óbvio que não é da nossa época, porque a gente é jovem. Jovem. Né?
Mas antigamente, para você mexer, por exemplo, uma válvula mitral, que é, vamos dizer assim, a segunda ali mais importante, ou a mais importante do coração, que separa então o lado esquerdo do coração, o átrio do ventrículo, antigamente abria-se o peito, o cirurgião abria o átrio, né, do paciente, ia com a unha às vezes, ou com o dedo, com a unha maior, e cortava com a unha a válvula para abrir a válvula que estava toda fechadinha ali por conta de febre reumática, uma série de coisas. Olha o nível que o negócio evoluiu. Socorro, então, assim, arrepiei com essa aí da mas unha. Era verdade, isso é verdade. O tratamento era esse. Para quando a válvula mitral estava fechadinha ali, era desse jeito. Você ia com o dedinho lá e cortava com o dedo, abria e depois voltava, né? Mas hoje o trem melhorou absurdamente. Isso aí não tem nem dúvida. Ainda tem tanto a evoluir nessas valvulopatias ali, porque a primeira foi a válvula aórtica. Depois a gente veio com a válvula pulmonar, que acomete muito os pacientes da Marina, né? Porque às vezes o paciente nasce com uma estenose na válvula pulmonar, ou pura, ou associada a várias outras doenças. Então essas duas a gente já tinha, elas são diferentes das outras duas válvulas, porque elas são mais estruturadas. As outras válvulas, que é a mitral e a tricúspide, elas são mais válvulas musculares, elas não têm uma anatomia tão favorável assim para o tratamento percutâneo ou transcatéter, né, pelo cateterismo. Mas hoje em dia é tanto investimento, é tanta tecnologia nova chegando aí, que estão chegando agora próteses próprias para essas artérias. Mas a gente às vezes não tem uma troca mesmo da válvula, mas a válvula mitral, por exemplo, quando ela está insuficiente, ou seja, aí é o contrário da obstrução, quando está muito larga e passando sangue de um lado para o outro, né, sem ela conseguir fechar ali, a gente tem, em pacientes de risco mais elevado, a gente tem como colocar um reparo através do cateterismo para a gente diminuir a abertura dessa válvula e aí ela não ter mais essa falha de coaptação ali e ela conseguir fechar quando ela tem que fechar mesmo. Então, esses casos são só nos casos que tem um risco cirúrgico muito alto. Né? Eu tenho uma pergunta, posso, Breno? Claro, eu sei pode. Que você que é o apresentador, mas fiquei com vontade de fazer uma pergunta. Por que a gente não faz TAV em pacientes com menos de 65 anos? Ótima pergunta, Marina, porque na verdade a gente ainda não sabe muito bem a durabilidade dessas próteses. Elas são próteses que a gente chama de biológicas. Existem as próteses metálicas que estão cada vez menos sendo utilizadas porque elas precisam de que o paciente mantenha uma anticoagulação, né, muito grande. Então a gente tem usado cada vez menos, mesmo na posição aórtica. Se o paciente é muito jovem, eu até acho que ainda justifica, mas se limita o paciente a várias outras coisas, né? Ele não pode jogar uma bola mais forte, porque se a bola bate na cabeça pode ter um sangramento ali, ele não pode fazer esportes muito radicais assim, então você acaba limitando um jovem a isso, mas enfim, a gente não sabe nessas outras próteses, nas TAVs, que são feitas ou de pericárdio de boi ou de porco, esse é um tecido que a gente não sabe a durabilidade disso. O que a gente sabe é que elas duram muito mais do que as próteses antigas cirúrgicas abertas, normal. Mas a gente não sabe, a gente sabe que elas duram mais ou menos em torno de 15 a 20 anos, o que já é muito. Mas um paciente nos Estados Unidos hoje em dia, a gente já tem um dado que mais de 50% dos pacientes acima de 50 anos fazem TAV nos Estados Unidos. Então, assim, esse número já caiu lá para 50 anos. Mas quantas TAVs esse indivíduo de 50 anos vai fazer ao longo da vida? Eu não consigo, igual numa cirurgia aberta, retirar aquela disfuncionante e colocar outra no lugar. Então, eu vou colocando uma por cima da outra. Então, assim, 2 TAVs é possível, uma TAV em cima de outra TAV, né? Tudo feito por catéter, é possível. Agora, 3, 4, assim, quantas eu vou fazer ao longo da vida?
A cirurgia, se você faz com um bom cirurgião, com resultados bons, num hospital que tem resultados cirúrgicos bons, às vezes é melhor essa primeira que você vai fazer lá com seus 50 anos, fazer de peito aberto mesmo. É óbvio que ninguém quer operar, mas a gente está conversando aqui de uma estratégia melhor do que a outra, né? Mas se perguntar, assim, você quer fazer uma cirurgia que é abrir o peito? Não, ninguém quer, mas a gente expõe para o paciente que às vezes é a melhor opção, né? Então, tudo tem prós e contras. A gente não tem o ideal para todos os casos. Cada caso é um caso. Entendi. Mas é muito por causa disso. Por isso que a gente ainda usa esse corte. Assim, acima de 75 anos está muito bem definido. Entre 65 e 75, a gente tem que avaliar outros fatores. Abaixo de 65, para quem tem um alto risco de uma cirurgia aberta. E não sei se ficou claro para você, gente, o que acontece? A válvula está lá, o sangue passa por aquela válvula. Na hemodinâmica, ele entra com ela fechadinha e a válvula que está doente ali, ele entra com o catéter no meio da válvula, literalmente, e abre a válvula nova por cima, meio que espremendo a válvula antiga. E essa válvula aberta, ela começa a funcionar normalmente. Por isso que a recuperação é muito rápida. Então a pergunta é justamente essa, porque você pode colocando uma prótese dentro da outra, pode, mas aí vai ter um limite, né? Essa que é a preocupação, porque não dá para você ir lá e tirar essa prótese que você colocou antigamente, né? E outras inovações, assim, das válvulas, tem mais alguma coisa relacionada à válvula de inovação aí, tanto na pediatria quanto no adulto? Essas outras válvulas que eu comentei, assim, hoje o tratamento de válvulas mitral e tricúspide, a gente ainda tem um certo limite ali, porque elas são muito diferentes das válvulas, da válvula aórtica e da válvula pulmonar. Então, isso é para onde que está avançando hoje em dia o conhecimento. Então, cada vez mais a gente vê estudos e válvulas sendo testadas para a gente chegar a abarcar ali todos os tipos de válvula, mas isso é uma tecnologia, uma evolução que está sendo muito rápida. Então, nos próximos anos, a gente vai ver muita novidade aí. Bacana demais. E na pediatria, o que você... Na PED, né, a pediatria vai sempre atrás do adulto. A gente tem um delay aí, né, de evolução. Então, a gente tem, por exemplo, uma cardiopatia que é a cardiopatia cianogênica mais prevalente, que chama tetralogia de Fallot. Às vezes, o cirurgião precisa de corrigir aquela cardiopatia e tem que desfazer um pouco a estrutura da válvula pulmonar. E essa válvula fica um pouco incompetente com o crescimento da criança. A gente chama isso de regurgitação pulmonar ou insuficiência pulmonar. E ao longo dos anos, essa insuficiência começa a ser um problema para a criança e a gente precisa de trocar essa válvula. Então, é outra cirurgia de peito aberto, você já entra num problema de morbidade da segunda cirurgia, enfim. E hoje a gente tem válvulas de inserção também percutânea, que chama Melody e outras marcas, né? Que a gente também consegue substituir essa válvula de pequenininhos para tratar a insuficiência pulmonar, por exemplo, num paciente de Fallot. Então, é uma evolução, né? Não na velocidade que eu gostaria, sim, mas é uma evolução. E o que a gente tem de problemas hoje em relação a essas válvulas, todas elas de peito aberto ou de por hemodinâmica na pediatria, é o perfil da válvula. As válvulas geralmente são grandes e às vezes elas não cabem num coração tão piquitito, assim. Um neném que tem uma estenose aórtica crítica, importante, a gente precisa de conduzir isso de um jeito um pouco mais agressivo do que um adulto, por exemplo, com uma estenose aórtica conduziria, com uma plastia, enfim, com outra abordagem. E então, dúvida também, meio que de leigo. Você põe uma válvula dessa na criança, a criança crescendo, aquilo ali não fica disfuncionante, completamente. Não? Ela vai crescer também. Esse né? é o problema das próteses, né? Tem algumas cardiopatias que o cirurgião precisa de colocar um conduto para levar o sangue, por exemplo, do ventrículo direito até na artéria pulmonar. À medida que a criança cresce, aquele conduto não cresce, então ele fica apertado ali. Então, depois de um tempo, você precisa de trocar e são as novas mexidas no coração. Entendi. E isso é um problema, né? É um processo até a criança crescer, chegar no estabilizar, né? Entendi. É outro problema. E eu queria ver com você, Lucas, em relação à própria TAV, que é essa troca da válvula aórtica aí,
como é que funciona o tempo de recuperação? Você falou que pode ser no mesmo dia mesmo, a pessoa vai embora? Ele lá no exterior eles já estão mandando embora no mesmo dia? Eu acho que isso é exagero, não precisa, mas ele poderia sim. Eu falo que é exagero porque nossos pacientes, os que são submetidos à TAV, são pacientes mais frágeis, né? Então assim, você fazer num idoso, você faz qualquer procedimento, que ele ficou de jejum, que ele passou por aquele procedimento ali, passou por uma anestesia. Assim, será mesmo que a gente precisa de que ele vá embora tão rápido assim, só para você mostrar ali que ele foi embora no mesmo dia? Assim, é possível, mas assim, a gente tem que escolher muito caso a caso mesmo esse paciente. O próprio médico que eu acompanhei lá em Vancouver, ele mesmo não gostava, falava, não, isso aí é a ideia aí da minha equipe aí, mas eu não... Porque é isso, assim, de um dia para o outro não faz mal nenhum, né? Fica ali no hospital, observa. O paciente, às vezes o paciente não entende muito bem o porquê de ficar no hospital depois da cirurgia. A gente fala que para o paciente, quando ele vai embora do hospital, ele tem que estar pronto. Isso você vê muito, né? Você olha muito o paciente, ele tem que estar... A gente faz essa evolução ali para o paciente ir embora, né? Então ele tem que estar com os remédios todos tomando por via oral, ele tem que estar conseguindo levantar sozinho, quem consegue. Claro que vai chegar uma hora que vai falar, não, eu não consigo, vou arrumar uma estrutura domiciliar toda para ele fazer. Mas no paciente que tem condição, para que você vai dar alta antes dele ter essa condição? Para ele chegar em casa e cair no banheiro? Então, vamos com calma, no dia seguinte, 2 dias depois, num paciente que estava um pouquinho mais debilitado, mas assim, dá perfeitamente para ir sem piorar ali a qualidade de vida do paciente. E você comentou aí do infarto, né? Foi até no outro, que é uma inovação também, e uma das coisas que mais me chama a atenção, que a gente teve um paciente assim, que estava tendo, aí já voltando um pouquinho, mas para falar de inovação, né, dentro aí da hemodinâmica e na cardiologia, que estava tendo quadro de angina mesmo, clássico, teve alteração de enzima cardíaca e tudo, e aí nós optamos pelo ultrassom intracoronário. Hoje, ultrassom intracoronário, você faz um ultrassom de dentro da coronária do paciente. Queria que você falasse um pouquinho disso. A imagem intravascular, a gente tem cada vez mais lançado mão, junto com o que eu já tinha falado também, de que às vezes você tem obstruções nas artérias, mas essas obstruções você está em dúvida, você faz um outro exame, você também pode lançar mão da imagem para te ajudar, auxiliar ali no tratamento dessas obstruções. Então, a gente tem tratado lesões cada vez mais complexas. E lesões cada vez mais complexas significa que elas são mais longas, elas são em vasos mais finos, elas incluem algumas bifurcações com outros ramos ali que você não pode perder na hora de você colocar um stent. Esse ramo não pode fechar. Tem normalmente quem tem muita placa de gordura ali, muita ateromatose mais difusa, tem muita calcificação. Quanto mais idoso é o paciente, mais calcificação tem, porque a gordura, onde tem cálcio tem gordura, porque a gordura se transforma em cálcio ao longo do tempo. Mas é mais difícil de você liberar o stent nessa calcificação. Então, eu preciso estudar muito melhor essa artéria. E eu faço isso mais com o ultrassom ou a tomografia de coerência óptica, porque ela estuda não só a luz do vaso, que é o que no cateterismo eu vejo, mas ela estuda a parede do vaso. Perfeito. Então, na parede eu vou avaliar ali melhor. Existe, hoje em dia também, uma indicação nesses casos no paciente que teve um infarto, mas tem artérias normais. Mas ele teve um infarto, a ressonância mostrou que é infarto mesmo, não é... Porque às vezes confunde um pouquinho da inflamação, que é a miocardite, que a gente também via muito na época do Covid, do infarto. Não, é infarto mesmo, a ressonância mostrou que é um infarto, mas a artéria está normal, de onde veio isso, né? E aí, para que eu preciso saber de onde veio esse infarto, por que ele aconteceu? Para ele não acontecer de novo, né? Para eu prevenir um outro evento. Então, que remédio que eu vou dar? Como que eu vou prevenir dele não ter isso de novo? Então, às vezes, a imagem, ela te mostra, você vai fazer ali numa artéria,
pelo cateterismo mesmo, e vai ver que não tem obstrução, mas tem um ponto ali que a artéria está machucada, que tem trombo ali nela, é dali que ela criou uma úlcera ali na artéria, que é um ralado mesmo, um machucado. Sim. E como você tinha mesmo feito analogia com o machucado, se tem machucado e está sangrando, a primeira coisa que o organismo vai fazer é coagular, é formar a casquinha. E isso, do mesmo jeito que acontece na pele, pode acontecer por dentro do vaso. Às vezes não é uma obstrução, mas esse machucado ali dentro da artéria pode causar um coágulo e causar um novo infarto. Então, às vezes, o ultrassom intracoronário ou a tomografia nos auxilia nisso para tratar. Muito bom, gente, tem muita coisa, viu? E aqui, infelizmente, acabou o nosso tempo, finalizando então mais um programa aqui no canal Viver Brasil, né? Agradecendo novamente aí a Rede Mater Dei de Saúde pela oportunidade, agradecer o Lucas, a Marina, queria que você deixasse os contatos, vocês, como que te acham na internet, ou como te acham, Lucas? Deixa aí para a turma. Eu atualmente sou 100% Rede Mater Dei, então qualquer um dos hospitais aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, vocês vão me encontrar, ou se quiserem meu contato pessoal, podem entrar em contato comigo no Instagram, lodi.lucas, lodi.lucas, e estou à disposição para qualquer dúvida e para esclarecer, e aproveito para agradecer o convite aí do canal Viver Brasil e da Rede Mater Dei de Saúde. Obrigado. E você, Marina, como te acha? Assim como o Lucas, em qualquer unidade da Rede Mater Dei, vocês conseguem me encontrar. Meu Instagram é @doutora.marinafantini, DRA.marinafantini. Lá tem os contatos do consultório, contato pessoal, e-mail. Foi um prazer participar. Obrigada, Breno. Obrigada, Lucas. A gente agradece. E aprender com vocês foi maravilhoso. Obrigada. A gente que agradece. E vocês me encontram no Instagram, @prof, de professor, prof.breno. Né? Aqui a gente vem fazendo essas entrevistas para trazer cada vez mais informação simples, mas de qualidade para vocês. Então, agradecer e espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Abração.